O mais importante nesse momento não é resultado, não é quantidade de acertos, e sim saber o que é que você está errando, aquela definição, aquele conceito, aquele cálculo que você não sabe ou que você sabe, porém você não sabe aplicar quando você está submetido a uma prova, quando você está prestando um exame. Esse foi um simulado bem diversificado, com vários conteúdos diferentes e em algumas questões envolvendo mais de 1, 2 ou 3 conteúdos. Então pega lápis, borracha e papel aí para a gente refazer junto as questões desse simulado da ESA. A primeira questão de número 15, era uma questão envolvendo funções trigonométricas. Vamos ler a questão? Considere x um arco da circunferência trigonométrica tal que tangente de x é igual a menos 2 raiz de 2, sendo que o x é um arco, pessoal, do segundo quadrante. Essa informação aqui está dizendo para a gente que o x é maior que 90 graus e menor que 180. Lá na circunferência trigonométrica, o segundo quadrante é um arco maior que π sobre 2 e menor que π. Então, a gente tem que se ligar nessa informação aí. E para resolver essa questão, você precisava conhecer duas informações importantes. A primeira é que, independente de qualquer arco, nós sempre temos que o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é igual a 1. E a outra informação é que a tangente de um arco na circunferência trigonométrica é sempre a divisão do seno desse arco pelo cosseno desse arco. Então, com essas duas informações aqui, nós vamos resolver o problema. Nós vamos saber quanto vale o cosseno de x, que foi o que ele perguntou para a gente aqui. Ó. Qual o valor do cosseno de x? Como a tangente do nosso arco é menos 2 raiz de 2, então nós podemos substituir nesta segunda equação aqui do nosso sisteminha, tá vendo? Que seno de x dividido pelo cosseno de x é menos 2 raiz de 2. É claro que eu vou mandar esse cosseno de x aqui que está dividindo de um lado, vou mandar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ficar com seno de x igual a menos 2 vezes raiz de 2 vezes o cosseno de x. E agora, professor Luiz Antônio, agora nós vamos utilizar esta informação aqui e nós vamos substituir lá na nossa primeira equação. A primeira equação diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos 2 raiz de 2 vezes o cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Observe que se você elevar todo mundo ao quadrado aqui que está dentro do parênteses, olha o que vai acontecer. Vai aparecer um 8 cosseno ao quadrado de x. Por que, professor Luiz Antônio? Que apareceu 8 mais cosseno ao quadrado de x. Observe aqui, ó, que esse menos 2 raiz de 2 aqui, se você elevar ao quadrado, isso é a mesma coisa que o menos 2 elevado ao quadrado vezes o raiz de 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. E o raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, portanto, isso dá 8, tá vendo? Por isso que apareceu esse 8 aqui para a gente. E agora nós vamos somar 8 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x, isso dá 9 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse 9 está de um lado multiplicando, vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Agora nós vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados aqui, ó, tá vendo? E aí nós vamos ficar com cosseno de x igual a mais ou menos 1/3. Agora tem que tomar cuidado nesse finalzinho aqui, porque lembre-se, cara, o nosso arco, ele é um arco do segundo quadrante. Está aqui, ó, essa informação me diz que o arco x pertence ao segundo quadrante da circunferência trigonométrica. Logo, no segundo quadrante, o que você precisa saber? Que no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Portanto, o cosseno de x ele é menos 1/3. Acabou a nossa questão aí. Para você que vai fazer a prova da ESA, cara,
você tem que estar dominando as funções trigonométricas. O gabarito da nossa questão é a letra A. Está aí, ó, menos 1/3. Vamos para a próxima questão? Na próxima questão, questão de número 16 do nosso simulado, era uma questão de logaritmo. Olha que interessante essa questão aí, ó. Questão 16. Vamos lá. Se log de A na base 2 menos o log de B na base 2 é igual a 1. É correto afirmar que ele quer uma afirmação entre A e B, uma afirmação verdadeira. O que é que você precisava saber para resolver essa questão? Você precisava conhecer essa propriedade aqui, ó. Log de A sobre B numa base C, isso é sempre igual a log de A na base C menos o log de B na base C. É a propriedade que diz o seguinte: toda vez que você tem log de uma divisão entre dois números, isso se transforma na diferença entre dois logs. Então, onde está escrito na nossa questão, ó, log de A na base 2 menos o log de B na base 2, a gente pode escrever log de A dividido por B na base 2. E isso é igual a 1, foi o que o problema falou para a gente, está aqui, é igual a 1. E agora nós vamos aplicar a definição de logaritmo. Ou seja, aqui nessa igualdade nós temos que a base é 2, o expoente é 1 e o logaritmando é A sobre B. Então, nós podemos escrever que 2 elevado a 1 é igual a A sobre B. Como 2 elevado a 1 é 2, nós chegamos à conclusão que 2 é igual a A sobre B. Esse B aqui está dividindo de um lado, vai para o outro lado multiplicando, e aí a gente chega à conclusão que 2B é igual a A. O que isso quer dizer? Que o A ele é o dobro de B. Gabarito da nossa questão está aqui, ó, letra D, pessoal. Bem tranquila essa também, não é verdade? Claro que é tranquila para quem vem estudando, resolvendo questões de logaritmo. A questão de número 17 era uma questão de função exponencial. Um produto desvaloriza-se de acordo com a função, está aqui, ó, P de t igual a 80 vezes 2 elevado a menos 0,5t, onde P é o preço em reais desse produto, T anos após a sua compra. Ou seja, esse P é o preço do produto e o Tzinho que está aqui, ó, no expoente é o tempo, tá bom? Esse tempo em anos aqui, ó, T anos após sua compra. A pergunta da questão é: em quantos anos após sua compra o valor do produto será R$10? Bom, o que nós temos que fazer? Eu vou repetir a função aqui, ó, P de t igual a 80 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Como esse R$10 aqui é o preço, tá vendo? A gente quer que a nossa função P de t seja igual a 10. Então, nós vamos escrever 80 vezes 2 elevado a menos 0,5t igual a 10. E agora nós estamos diante de uma equação exponencial. É quando o expoente é a nossa incógnita, tá vendo? O nosso t está aqui, ó, o que a gente quer saber é esse t aqui. Bom, e agora, o que a gente vai fazer, professor Luiz Antônio? Nós vamos agora passar esse 80 que está de um lado, ó, multiplicando, ele vai por outro lado dividindo. Então, vamos ficar com 2 elevado a menos 0,5t igual a 10 dividido por 80. Claro que isso aqui dá 1/8, né? Porque eu posso simplificar aqui um zerinho de cima com um zerinho de baixo. E esse 8 aí, esse 1/8 a gente pode escrever como 2 elevado a menos 3. Logo, chegamos a uma equação exponencial onde a gente tem dos dois lados duas potências com mesma base. Ou seja, 2 elevado a menos 0,5t é igual a 2 elevado a menos 3. O que a gente faz aqui? A gente desconsidera as bases e iguala os expoentes. Então, nós vamos encontrar o t, ó, que vai ser menos 3 dividido para menos 0,5. Isso dá 6. Conclusão: o preço do produto será igual a R$10?
6 anos após a sua compra. Está aqui o gabarito, letra C, pessoal. Bem tranquila, né? Questão de número 18, questão de probabilidade. Probabilidade é um assunto que cai muito na prova da ESA, você tem que dominar. Vamos lá. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 3 brancas e 2 pretas. 2 bolas são extraídas ao acaso e com reposição. Isso é muito importante, tá bom? O que significa isso? Com reposição. Significa que a bola vai ser retirada da urna, vai ser observado o número e ela volta para dentro da urna. A pergunta da questão é: qual a probabilidade de nenhuma ser preta? Então, nós vamos resolver essa questão utilizando o princípio multiplicativo. A primeira retirada e segunda retirada. Qual é a probabilidade da primeira bola não ser preta? Observe que nós temos 5 bolas vermelhas, 3 brancas e 2 pretas. Então, para a primeira retirada, nós temos 8 décimos, tá bom? 8 décimos é a probabilidade da primeira bola retirada não ser preta. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque para não ser preta tem que ser vermelha ou branca. Nós temos um total de 5 vermelhas e 3 brancas. Portanto, 5 mais 3 dá 8. A segunda bola, qual a probabilidade dela não ser preta? 8 décimos de novo. Uma vez a bola retirada da urna, ela é observada, o número dela é observado e depois ela volta para a urna, tá bom? O texto, o enunciado da questão deixa isso bem claro, tá bom? A bola é extraída ao acaso e com reposição. 2 bolas são extraídas ao acaso com reposição. Bom, multiplicando agora a probabilidade da primeira retirada não ser preta e a segunda retirada não ser preta, nós vamos ter 64 centésimos, ou seja, 64%. É a probabilidade de nenhuma das 2 bolas ser preta. O gabarito da questão, letra E. Questão de número 19 é uma questão de geometria espacial. Uma esfera de centro O é seccionada por um plano, como na figura a seguir. A palavra seccionada significa cortada, tá bom, pessoal? Bom, e agora vamos continuar a ler a questão. Vamos lá. Se o plano está a uma distância de 9 centímetros do centro da esfera e a área da seção transversal é 144 π centímetros quadrados, é correto afirmar que o volume da esfera em centímetros cúbicos é de quanto? Bom, então nós precisamos calcular o volume da esfera, tá bom? Só relembrando aqui, ó, o volume da esfera é calculado por essa fórmula matemática aqui, ó, 4/3 vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Então, nós precisamos da medida do raio da esfera, tá bom? Bom, se você observar bem a figura, nós temos aqui que o plano ele está a uma distância de 9 centímetros do centro da esfera. Então, nós temos aquela distância aqui, ó, essa distância aqui, de 9 centímetros. E nós temos também condições de calcular o raio da seção transversal. Ó. Observe que o raio da seção transversal forma com a distância e com o raio da esfera um triângulo retângulo. Logo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá vendo? Essa aqui é a relação, uma relação importante, uma relação notável entre o raio da esfera, que aqui é Rzão, o raio da seção transversal, que aqui é Rzinho, e esse D é a distância entre a seção transversal e o centro da esfera, que no caso foi dado aqui, ó, que é 9, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, 9. Então, é só nós substituirmos aqui, ó, vamos primeiro calcular esse raio aqui da seção transversal, tá bom? Lembrando que a área de uma seção transversal é dado pela área do círculo, que é πr ao quadrado, e o problema falou para a gente que vale 144 π, tá bom? Então, aqui dos dois lados, ó, nós podemos cortar a incógnita π, a letrinha π, incógnita não, né? Então, ficamos com r ao quadrado é igual a
144. Isso aqui já vai nos ajudar a calcular o raio da nossa esfera. Então, vamos lá. Raio da esfera ao quadrado é igual a 144. Observe que o 144 aqui, ó, aqui já apareceu o Rzinho ao quadrado, e a gente já sabe que o Rzinho é 144, mais o 9 ao quadrado, que é 81. Lembre-se que a distância, ela foi dada, a distância é 9, a distância da seção transversal até o centro da esfera, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, r ao quadrado vai ser igual a 144 mais 81, 225. Conclusão, o raio da nossa esfera é 15. Aqui basta você extrair a raiz quadrada dos dois lados aqui, tá vendo? Raiz quadrada de r ao quadrado dá r e raiz quadrada de 225 dá 15. Portanto, o raio da nossa esfera é 15. E agora, nós vamos utilizar esse raio aí para calcular o volume da nossa esfera. Então, está aqui, o volume da esfera é 4/3 vezes π vezes 15 elevado ao cubo. Esse 15 elevado ao cubo eu não calculo, tá bom, pessoal? Eu faço assim, ó, adoto a seguinte estratégia. Ó. Você concorda comigo que 15 ao cubo é a mesma coisa que 15 vezes 15 ao quadrado? Claro, né? Então, aqui eu posso simplificar esse 15 aqui com esse 3, ó, obtendo 5. Então, na verdade, o volume da esfera é dado por 4 vezes π vezes 5 vezes 225. Claro, esse 225 aqui não tem para onde correr, né? A gente tem que fazer essa potenciação, 15 ao quadrado, 225. E agora nós vamos multiplicar todo mundo aí, ó. 4 vezes 5 vezes 225. 4 vezes 5 dá 20, né? Então, 20 vezes 225, vamos lá. 450, está aí. 4.500 π centímetros cúbicos, tá bom? Mas ele quer a resposta na forma de notação científica. Então, isso dá 4,5 vezes 10 ao cubo vezes π centímetros cúbicos, tá bom, pessoal? A vírgula estava aqui, ó, a gente fez a vírgula andar até ficar entre 4 e o 5, tá bom? Então, essa daí é a nossa resposta, ó, o gabarito da nossa questão, 4,5 vezes 10 ao cubo π centímetros cúbicos. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 20 do nosso simulado. Quantos são os anagramas da palavra Alameda? Olha aí, ó, Alameda, que não apresenta as 4 vogais juntas, pessoal. Bom, eu gosto de resolver essa questão aí fazendo o complementar, a quantidade de anagramas complementar. O que quer dizer isso? Primeiro eu calculo o total de anagramas da palavra Alameda, o total, independente de se as vogais vão aparecer juntas ou não. Depois eu calculo o total de anagramas onde as vogais aparecem juntas e subtraio uma coisa da outra. Você vai entender, acompanha comigo aí. Então, primeiro vou calcular o total de anagramas da palavra Alameda. Isso pode ser calculado, ó, dividindo 7 fatorial por 3 fatorial. Por quê? Porque trata-se de uma permutação com repetição. Observe que a letrinha A, ela se repete 3 vezes. Então, é assim que a gente calcula o total de anagramas, né? O total de permutação com repetição, tá vendo? Esse 7 fatorial é o total de letras da palavra Alameda. A Alameda tem 7 letras, tá bom? Só que dessas 7, nós temos um elemento que se repete 3 vezes, que é a letra A. Por isso que a gente divide por 3 fatorial. Então, isso aqui a gente calcula da seguinte forma, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cancela o 3 fatorial de cima com o de baixo, tá vendo? E aí nós vamos obter um total aqui, ó, de 7 vezes 6 dá 42, 42 vezes 5, 210, e 210 vezes 4, tá bom? Pode fazer assim também, ó, 42 vezes 20, tá bom? Repetindo o raciocínio para você aqui, ó, 7 vezes 6 deu esse 42, e 5 vezes 4 deu esse 20 aqui, beleza? Então, dá para fazer assim. E agora, nós vamos multiplicar aí, ó, 42
vezes 20. Isso dá 840. Então, 840 anagramas é o total de anagramas da palavra Alameda. Agora, nós vamos calcular o total onde as vogais aparecem juntas. Tá bom? Eu faço da seguinte forma, ó. Bom, para que as vogais apareçam juntas, eu tenho que ter aqui, ó, 3 bloquinhos aqui, ó. Tá bom? Nesses bloquinhos menores, separados, eu coloco as consoantes L, M e D. E nesse bloquinho maior, eu coloco as vogais, ó, A e a letra E, tá bom? Esses 4 bloquinhos, eles podem permutar entre si, eles podem trocar de lugar um com os outros. Então, nós temos um total de 4 fatorial. Beleza? Bom, agora, dentro desse bloco aqui, as vogais ainda podem permutar entre si. Então, nós temos um total de 4 fatorial dividido por 3 fatorial, porque trata-se de uma permutação com elementos repetidos. Um total de 4 letras, tá vendo? Só que dessas 4 letras, nós temos 3 letras que se repetem. Quer dizer, 3 letras que se repetem, não. Uma letra que se repete 3 vezes, que é a letra A. Beleza? Então, é assim que a gente calcula. Então, esse cálculo aqui vai me dar o total de anagramas onde as vogais aparecem juntas. Beleza? Bom, e aqui eu faço assim, ó, calculo assim, dessa forma. Esse 4 fatorial aqui, eu desmembrei ele, tá bom? Ó, 4 vezes 3 vezes 2. E esse outro 4 fatorial aqui, eu desmembrei ele até o 3 fatorial, para cortar 3 fatorial com o de baixo. E agora nós vamos fazer esse cálculo aí, tá bom? 4 vezes 3, isso aqui dá 12. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. E 24 vezes 4, nós vamos obter aqui 96. Então, nós temos um total de 96 anagramas onde as vogais aparecem juntas. Tá bom? Agora, eu vou subtrair. Eu vou fazer 840 menos 96. Por quê? Porque eu quero o total de anagramas onde as vogais não aparecem juntas. Então, a gente vai fazer isso aí, ó, 840 menos 96, que vai dar um total de 744 anagramas. Acabou a nossa questão aí, pessoal. Gabarito da nossa questão, ó, letra B. Então, análise combinatória aparece na prova da ESA, hein? Pode estudar, pode refazer aí mais de uma vez, que vai aparecer na tua prova. Questão de número 21, uma questão envolvendo função do primeiro grau com progressão aritmética. Olha que bacana, não falei que tinham questões aí que envolviam mais de um assunto? Vamos lá. Considere a função f de x igual a 3x menos 4. O valor da soma f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de 4 mais f de 5 até o f de 100 pode ser obtido pela multiplicação. Vamos lá. Se você calcular, pessoal, aqui, ó, f de 1, isso vai dar 3 vezes 1 menos 4, que vai dar menos 1. Se você calcular f de 2, isso é 3 vezes 2 menos 4, que dá 6 menos 4, 2, né? Se você calcular f de 3, você vai ter 3 vezes 3 menos 4, que vai dar 5, né? 3 vezes 3, 9, menos 4, 5. E assim sucessivamente. Claro que a gente não é maluco de ficar calculando tudo, não rola, né? Se você calcular f de 100, você vai ter 3 vezes 100 menos 4. 300 menos 4 dá 296, não é verdade? Bom, agora, vê se você concorda comigo. Esta sequência aqui, ó, f de 1 mais f de 2 mais f de 3 até o f de 100, ela é equivalente a essa soma aqui, ó, menos 1 mais 2 mais 5 até o 296. E isso aqui, pessoal, configura a soma dos termos de uma PA. Vou escrever aqui para você, ó, soma dos termos de uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é o menos 1,
A razão da progressão aritmética, ó, é 3, mas a gente nem vai precisar, tá bom? O último termo é 296 e a quantidade de termos é 100. É 100 por que é 100? Aqui, ó, primeiro termo é o f de 1, segundo termo é o f de 2, terceiro termo é o f de 3, até o centésimo, que é o f de 100. Portanto, a gente vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA para a gente resolver isso daí. E se você esqueceu da fórmula da soma dos termos de uma PA, essa daqui, ó, Sn é igual ao primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Portanto, Sn vai ser igual ao primeiro, que é menos 1, mais o último, que é 296, vezes 100, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Agora, olha que interessante. Se a gente subtrair aqui, ó, menos 1 mais 296, isso dá 295. E se eu simplificar aqui, ó, esse 100 com esse 2, ó, 100 dividido por 2 dá 50. Então, 295 vezes 50 é a nossa resposta, ou seja, essa soma aí pode ser obtido por essa multiplicação. Então, o gabarito já saiu, ó, 295 vezes 50. Está aqui o gabarito letra E, pessoal. Então, cara, tá vendo? Nada de assim sobrenatural, dificílimo, não, entendeu? Se você não conseguiu resolver a maioria das questões, significa que você, infelizmente, não está preparado ainda para a prova da ESA. Vamos à questão de número 22. Vamos lá. Uma questão envolvendo função quadrática. Os gráficos de f de x, que é essa função aí, x ao quadrado mais 8x mais 16, e g de x, que é menos 2x ao quadrado menos 8x, se intersectam em dois pontos. Um desses pontos tem coordenadas a sobre 3, b sobre 9. O valor de a mais b é igual a quanto? Bom, primeiro, pessoal, a gente tem que saber exatamente quais são esses dois pontos, tá bom? O problema está falando que essas duas funções, que são duas funções quadráticas, elas se cruzam, elas se interceptam em dois pontos. Então, a gente tem que descobrir esses dois pontos. E a melhor maneira para descobrir esses dois pontos, pessoal, é resolvendo esse sisteminha aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 16 e g de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 8x. Lembrando que f de x e g de x pode ser substituído por y. Então, a gente pode escrever y igual a x ao quadrado mais 8x mais 16 e y é igual a menos 2x ao quadrado menos 8x. Ou seja, pessoal, é só a gente igualar as duas funções, né? Se a gente igualar as duas funções, a gente vai descobrir quais são esses dois pontos onde elas se interceptam. Só recordando, tá? Ó, uma função quadrática é uma parábola no plano cartesiano. Então, a função f de x, ela é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, ela tem o esboço do gráfico assim, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Deve ser assim, ó, né? Mais ou menos. E a função g de x é uma parábola, porém com a concavidade voltada para baixo. Então, é assim mais ou menos, ó. Então, observe que realmente elas vão se cruzar aqui, vão se cortar em dois pontos, ó, tá vendo? Nesses dois pontos aqui que eu estou marcando para vocês. E aí a gente tem que calcular quais são esses dois pontos. A melhor maneira de fazer isso, como eu falei, é igualando as duas funções. Então, vamos lá, vamos igualar as duas funções. Vamos lá. Então, eu tenho que x ao quadrado mais 8x mais 16 tem que ser igual a menos 2x ao quadrado menos 8x, tá bom? E aí, nós vamos fazer isso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 8x mais 8x mais 16 igual a zero. O que foi que você fez, professor Luiz Antônio? Mandei esse menos 2x ao quadrado para o outro lado, apareceu aqui positivo. Mandei esse menos 8x para o outro lado da igualdade, ele apareceu aqui positivo também. Tá bom? Então, nós chegamos a
3x ao quadrado mais 16x mais 16 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Nós temos que resolver essa equação do segundo grau. Aqui, veja bem, não dá para simplificar, não é? Então, a gente não tem jeito. Vamos escrever aqui ó, os coeficientes, ó, o A, o B e o C, que são 3, 16 e 16. Vamos calcular o delta, que é 16 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 16. Vamos chegar à conclusão que o nosso delta vai ser 64. Fiz os cálculos aí, ó, tá bom? Para você. Bom, e agora, quais serão os valores de x? Vamos lá, a fórmula de Bhaskara, ó, menos b, então menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 3, beleza? Bom, então, o x1, ele é menos 16 mais 8, que dá menos 8 dividido para 6, ou seja, menos 4 terços. E o x2 vai ser menos 24 dividido para 6, que vai dar menos 4. Então, encontramos dois valores possíveis para x. Ó. X é menos 4 terços ou x é menos 4, tá bom? Bom, agora vamos lembrar o seguinte, o problema falou que são dois pontos. Bom, no primeiro ponto, nós temos que o x vale menos 4 terços. E no segundo ponto, nós temos que o x vale menos 4. Agora, nós temos que descobrir os valores de y desses dois pontos aí. E para descobrir isso, basta substituir em uma das funções. Eu vou usar a função g de x, tá bom? Então, aqui, ó, g de x, ela é menos 2x ao quadrado menos 8x. Então, vou calcular g de menos 4 terços. Vamos ficar com menos 2 vezes menos 4 terços ao quadrado, menos 8 vezes menos 4 terços. Fazendo os cálculos aqui, ó, menos 2 vezes 16 nonos, mais 32 terços, tá bom? Então, isso dá menos 32 nonos, mas eu já vou escrever já essa fração aqui, 32 terços, tá? Já com o denominador 9. Só multiplicar por 3, em cima e embaixo. Então, embaixo vai dar 9, em cima, 32 vezes 3 dá 96, correto? E agora, menos 32 mais 96, 64 nonos. Está aí. Bom, então, no primeiro ponto, pessoal, o x é menos 4 terços e o y é 64 nonos, tá bom? Bom, o segundo ponto, o que a gente faz para calcular o segundo ponto? O mesmo raciocínio, a gente substitui na função g de x o valor de x que a gente encontrou, que foi o menos 4. Então, vai ficar assim, ó, g de menos 4, esse vai ser mais fácil. Menos 4 vezes menos 4 ao quadrado, menos 8 vezes menos 4. Menos 2 vezes 16, mais 32. Menos 2 vezes 16 dá menos 32, mais 32, que dá 0. Então, no segundo ponto, o y é 0, tá bom? A questão mencionou para a gente o seguinte, um desses pontos, a gente já calculou os dois pontos onde as funções se interceptam, tá legal? Primeiro ponto, segundo ponto. Um desses pontos tem coordenadas, aqui o que ele falou para a gente, ó, tem coordenadas a sobre 3 e b sobre 9, tá vendo? E o nosso primeiro ponto tem exatamente esse formato. Aqui, ó, a sobre 3 e b sobre 9. Então, isso nos faz concluir que o nosso a é menos 4 e o nosso b é 64. Tá aí. O que o problema quer? A mais b. Está aqui pequenininho, ó. A mais b. Ao somar menos 4 e 64, nós vamos obter 60. Então, está aí. A mais b é igual a 60 e calculamos aí, encontramos o nosso gabarito que deu a letra A, ó,
60. Tá aí. Beleza? Então, essa foi a resolução da questão de número 22. Agora vamos para a questão de número 23, que é uma equação modular, envolvendo equação modular. Questão 23. Vamos lá. Sejam A e B as raízes da equação modular. Aí a nossa equação modular aí, ó. Tá vendo? Módulo vem caindo na prova da ESA, então você tem que refazer, tá legal? O produto AB. Ele quer o produto AB, ou seja, ele quer o produto das raízes dessa equação modular aí. Bom, então, pessoal, para resolver essa equação modular, veja bem, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse módulo de x menos 2, que está de um lado multiplicando, tá vendo? Eu vou mandar para o outro lado dividindo. Aí nós vamos ficar com isso aqui, ó, módulo de x mais 2 dividido pelo módulo de x menos 2, isso igual a 2. Bom, como aqui numerador e denominador ambos estão dentro do módulo, eu vou escrever dentro de um módulo só. Aqui, ó, módulo de x mais 2 dividido por x menos 2, isso igual a 2. E agora eu vou aplicar a definição de equação modular, ó. Então, isso que está dentro do parênteses aí, está dentro do módulo, quer dizer, x mais 2 dividido por x menos 2, isso tem que ser igual a 2, ou x mais 2 dividido por x menos 2 tem que ser igual a menos 2. Então, aqui nós vamos encontrar uma raiz, ó, esse x menos 2 vai passar para o outro lado multiplicando, tá vendo? Então, vamos ficar com x mais 2 igual a 2x menos 4. 2 mais 4 igual a 2x menos x. 6 é igual a x. Encontramos aqui uma resposta, uma raiz. E a outra a gente vai encontrar aqui, ó, x mais 2 igual a menos 2, que multiplica x menos 2. Esse x menos 2 estava de um lado dividindo, foi para o outro lado multiplicando. X mais 2 igual a menos 2x mais 4. Então, ficamos com x mais 2x igual a 4 menos 2. 3x é igual a 2, x é igual a 2/3, tá bom? Bom, quando eu resolvo a equação modular desse tipo aí, eu sempre substituo as raízes que eu encontrei na equação original, ou seja, esses dois valores de x aí, ó, x igual a 6 e o x igual a 2/3, eu substituo aqui para saber, mas eu já fiz essa substituição. Eu quero deixar isso aí para você como exercício, tá bom? Substitui aí, ó, o valor 6 no lugar de x aqui e aqui, e depois substitui o 2/3 no lugar de x também para ver se vai dar uma igualdade, tá bom? Eu já fiz essa substituição, deixo aí como exercício para você. Como o problema pediu o produto das raízes, eu vou multiplicar, tá bom? 6 vezes 2/3. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, 4. Então, isso aqui é a resposta da nossa questão, gabarito letra D. Questão de número 24, vamos lá, uma questão envolvendo geometria analítica. Os pontos A, B e C pertencem à mesma reta, se e somente se x for o número divisor de quem? 9, 20, 49, 26 ou 34. Então, nós temos os três pontos que pertencem a uma mesma reta, ponto A, ponto B e ponto C e as suas coordenadas, e observe que a abscissa do ponto C é desconhecida. Nós precisamos encontrar essa abscissa aí. Para resolver essa questão, eu vou utilizar a condição de alinhamento entre pontos, para que três pontos pertençam à mesma reta, ou seja, para que três pontos estejam alinhados, é necessário que esse determinante aí seja zero. Observe que esse determinante ele é formado pelas coordenadas do ponto A, que estão aqui, pelas coordenadas do ponto B, que estão aqui, e pelas coordenadas do ponto C, que estão aqui, ó. E observe que a terceira coluna da nossa matriz
ela é unitária, é só você colocar aqui e completar tudo com 1, tá bom? Então, nós vamos substituir as coordenadas dos 3 pontos que nós temos. Então, ó, x de A vale menos 1, y de A 1 e 1. Depois vem x de B e y de B, ou seja, 2, 3, e lá na terceira componente é 1. X de C e y de C. Então, aqui, ó, x, 7 e 1. E agora nós vamos calcular esse determinante aí e igualar a zero. Uma maneira que nós temos de calcular o determinante é copiar as duas primeiras colunas, tá bom? E multiplicar em diagonal aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 1, isso vai dar 3. Menos 1 vezes 1 vezes x, isso vai dar menos x. 1 vezes 2 vezes 7, 14. Agora, sinal negativo, abre um parênteses. Agora vamos vir aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Vamos lá. Menos 1 vezes 2 vezes 1, isso vai dar menos 2. 1 vezes 1 vezes 7 vai dar 7. E 1 vezes 3 vezes x, nós vamos ter 3x. Esse determinante aí, ele tem que ser igual a zero. Agora nós vamos aqui, ó, reduzir os termos semelhantes fora e dentro do parênteses. Vamos eliminar esse parênteses aí, ó, sinal negativo na frente do parênteses, troca os sinais de dentro. Então, vamos ficar com 12 menos 4x igual a zero. 12 é igual a 4x, x é igual a 3. Acabou a nossa questão. Então, chegamos à conclusão que x é um divisor de 9. Está aí, gabarito letra A, bem tranquila, não é verdade? Vamos para a questão de número 25. A questão de número 25 é uma questão envolvendo um probleminha com conjuntos, beleza? Probleminha com conjuntos, olha aí, questão 25. Vamos ler a questão? Em um grupo de N cadetes da aeronáutica, 17 nadam, 19 jogam basquetebol, 21 jogam voleibol, 5 nadam e jogam basquetebol, 2 nadam e jogam voleibol, 5 jogam basquetebol e voleibol e 2 fazem os 3 esportes. Qual o valor de N, sabendo-se que todos os cadetes desse grupo praticam pelo menos um desses esportes? Pô, questãozinha clássica de teoria dos conjuntos, né? Probleminha com conjunto. Então, nós vamos resolver essa questão aí por diagrama. Então, nós temos 3 conjuntos, ó. Os alunos que nadam, que eu vou chamar de conjunto N. Os alunos que jogam basquetebol, que eu vou chamar de conjunto B. E os alunos que jogam voleibol, que eu vou chamar de conjunto V. E aqui nós temos, ó, o nosso universo, ok? Bom, não vai ter elementos fora desses 3 conjuntos, porque o problema falou que todos os cadetes desse grupo praticam pelo menos um desses esportes, tá bom? Vamos começar pela interseção. A interseção entre os 3 conjuntos são 2. 2 fazem os 3 esportes, então vou colocar 2 aqui no meio, ó, tá bom? Agora vamos para as interseções desses conjuntos 2 a 2. Observem que 5 deles nadam e jogam basquetebol. Então, eu tenho a interseção entre o conjunto N e o conjunto B, que são 5. Como eu já tenho 2 aqui, ó, faço 5 menos 2, 3 aqui. Beleza? Espero que você esteja acompanhando. 2 deles nadam e jogam voleibol. Bom, então, interseção entre o conjunto N e o conjunto V, são 2. Já temos 2 aqui, então aqui, ó, 0. E a interseção entre o conjunto B e o conjunto V são 5. Está escrito aqui, ó, 5 jogam basquetebol e voleibol. Eu já tenho 2, também coloco 3 aqui. Agora eu vou para os conjuntos maiores, ó. 17 deles nadam. Eu já tenho 5 aqui que nadam, então praticam apenas a natação, ó, 12 cadetes, ok? 19 deles jogam basquetebol. Eu já tenho que jogam basquetebol
8. Então, faço 19 menos 8, aqui eu vou obter 11. E que jogam voleibol, para finalizar, nós temos 21 que jogam voleibol. Observe que dentro do conjunto V, eu já tenho 5. 21 menos 5, 16. Então, eu tenho 16 que praticam apenas o voleibol, tá bom? O problema perguntou a quantidade de cadetes, ou seja, o valor de N. Então, basta somar todas essas quantidades aí. Beleza? Então, ó, vou somar aqui, ó, 12 mais 3 mais 5, ou seja, aqui nós já temos 17, mais 11 mais 3, que dá 14, mais 16, que dá um total de, acho que é 47, não é isso? Isso, porque aqui, ó, 14 mais 16, aqui dá 30. 30 mais 17, então, nós temos que o valor de N é 47, ou seja, nós temos 47 cadetes nesse grupo aí, tá bom? E o gabarito da nossa questão é a letra C, um conjuntinho, uma questãozinha clássica de conjunto, que aparece na ESA. Questão de número 26, é uma questão envolvendo matrizes e determinantes, né? Vamos lá. Sejam as matrizes A e B, qual é o valor máximo de determinante de A mais B? Então, primeiro nós temos que somar as matrizes A mais B. Então, ó, 1, 2, menos 3 e x. Vamos somar com a outra matriz, que é menos x, 1, 2x e 3. E aí, o que você não pode esquecer é que para somar matrizes, elas têm que ser da mesma ordem, né? Do mesmo tipo. Essa daqui é 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E a matriz B também é 2 por 2, 2 matrizes e 2 colunas. Então, nós vamos somar aqui, ó, 1 e menos x. Vamos obter 1 menos x. Depois, 2 mais 1, que vai dar 3. Menos 3 mais 2x, nós vamos obter 2x menos 3. E x mais 3, vou escrever aqui, ó, x mais 3. Agora, nós temos que calcular o determinante dessa matriz aí. Determinante da matriz A mais B. A matriz A mais B é essa matriz aqui que a gente obteve. E como é que a gente calcula o determinante de uma matriz do tipo 2 por 2? Alguém lembra aqui, ó, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos multiplicar, ó, 1 menos x por x mais 3. Aí, vamos subtrair, ó, 3, que multiplica 2x menos 3. Aqui, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, é claro, né? Aqui, ó, 1 vezes x dá x, 1 vezes 3, 3, menos x vezes menos x ao quadrado, e menos x vezes 3, menos 3x. E aqui também, ó. Então, nós vamos obter menos 6x mais 9. Observe que o nosso determinante, ele é da forma de uma função quadrática. Beleza? Então, aqui, ó, reduzindo os termos semelhantes, né? Ó, x ao quadrado é o único, ficou menos x ao quadrado aqui. Ó. Esse x somado com esse menos 3x e esse menos 6x resultou nesse menos 8x aqui. Ó. E esse 3 aqui somado com esse 9 resultou nesse 12 aqui, tá bom? Bom, então você observa, como eu falei, que o nosso determinante da matriz A mais B tem formato de uma função quadrática, está aqui, ó. Beleza? Então, vou chamar aqui, ó, de f de x. E o que o problema perguntou para você, candidato? Qual é o valor máximo desse determinante aí? Então, nós temos que agora calcular o valor máximo. Desconfia, toda vez que falar de valor máximo, que você vai ter que calcular o y do vértice. É exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Por quê? Essa função aqui, como ela é uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. E uma parábola com a cavidade voltada para baixo. E aí, o vértice da parábola é que é o ponto de máximo da função, tá bom?
E como é que a gente calcula o y do vértice? O y do vértice é calculado pela fórmula matemática menos delta sobre 4a. Então, vou calcular o delta aqui, ó, que vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 12. Então, nós vamos obter 64 mais 48. Logo, o delta é, acho que é 112, né? Deixa eu ver, 8 mais 4, 12, vai 1, 4, isso aí. Então, o nosso delta deu 112. Então, voltando lá em cima na fórmula agora do y do vértice, ó, menos 112 dividido por 4 vezes menos 1, ou seja, o y do vértice é menos 112 dividido para menos 4. E essa divisão aí dá 28, tá bom? Então, 28 é o valor máximo desse determinante, o valor máximo dessa função aqui. Logo, o valor máximo determinante de A mais B, o gabarito da nossa questão, ó, letra B, 28. Eu espero que você tenha conseguido fazer no dia do simulado, eu espero que você esteja entendendo tudo que eu estou fazendo aqui, tá legal? Porque você tem que entender, você tem que evoluir, você tem que conseguir, mano, resolver as questões aí, beleza? Então, nós vamos agora para a questão de número 27, que é uma questão de logaritmo. Se m é igual a toda essa expressão que você está vendo aí, ó, tá vendo? M é tudo isso aqui, beleza? Então, o log de m na base 10 é igual a quanto? Não esquece que quando a base do logaritmo ela é omitida, que é o caso aqui, ó, observe que a base não aparece, a base é 10. Então, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó, log de m na base 10, tá bom? Então, você não pode esquecer disso. E agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o valor de m, né? Esse valor de m aí, olha que interessante, ó, meio elevado a menos 1, expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente. Aqui é a mesma coisa, m elevado a menos 2, expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente. Isso eu vou fazer aqui também, 2 elevado ao cubo, e lá na quarta parcela também, 2 elevado à quarta potência. Logo, o valor de m, pessoal, pode ser calculado assim, ó, somando 2 mais 4 mais 8 mais 16. Então, m dá 30, beleza? Agora, nós temos que calcular o log de m na base 10, ou seja, log de 30 na base 10. Agora que vem o pulo do gato, ó. Esse 30 aí, eu vou escrever assim, ó, como 3 vezes 10 na base 10. Agora, vamos utilizar aquela propriedade dos logaritmos, né? Tem uma propriedade de logaritmo que diz o seguinte, toda vez que você tem, ó, log de A vezes B na base C, você pode escrever como log de A na base C mais log de B na base C. Ou seja, o log da multiplicação é igual à soma dos logs. Então, isso que eu vou utilizar aqui agora, ou seja, eu vou escrever, ó, log de 3 na base 10 mais o log de 10 na base 10, tá bom? O log de 10 na base 10, isso aqui que você está vendo aqui, ó, é 1, por quê? Porque o logaritmando é igual à base. Toda vez que o logaritmando for igual à base, é 1. Então, tá aí a resposta, log de 3 na base 10 mais 1, tá bom? O gabarito da nossa questão, letra E, ó. Beleza? Ah, Luiz, mas está só log de 3 mais 1. Não esquece, quando que a base é 10, ó, a gente pode omitir essa base. Nós podemos, não precisa escrever, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que log de 3 na base 10 mais 1. Pronto, acabou a questão de número 27. E vamos para a última questão, que é a questão de número 28, que foi a mais bananada de todas do nosso simulado, né? Para ninguém zerar. A questão envolvendo poliedros. Tá aí, vamos ler a questão. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um poliedro, somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 6 vértices e 12 arestas. Vou até destacar isso aqui no texto, a coisa que você deve fazer quando estiver resolvendo questão de matemática. Então,
O número de faces desse poliedro é igual a quanto? Cara, aqui, ó. Faces, vértices e arestas. Eu quero o número de faces, sabendo que são 6 vértices e 12 arestas. Vamos utilizar a equação de Euler. A equação de Euler diz o seguinte: o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Essa aqui é a equação de Euler. Na prova não vai vir essa equação, tá legal? Você tem que ir para a prova com essa equação já na tua cabeça. O número de vértices é 6, o número de faces eu não sei, o número de arestas são 12, 12 mais 2. Então, 6 mais f é igual a 14, f vai ser igual a 14 menos 6, que dá 8. Acabou a nossa questão, olha que fácil. Gabarito, letra C, tá aí. Eu espero que você tenha mandado muito bem nesse simulado. Se você não mandou, cara, resolve tudo de novo. Eu estou falando com você há quanto tempo para você fazer isso? Para você criar o hábito da prática. O segredo é você praticar, você repetir questões várias vezes. Não resolve uma vez só não. Não repete uma vez só não. No mínimo 10 vezes, cara. O segredo é esse. Ah, mas professor Luiz Antônio, porra, eu não tenho tempo, eu tenho a escola, eu tenho trabalho, eu tenho outras atividades. Mano, faz parte. É difícil para todo mundo. Todo mundo vai contar uma história triste, que está faltando tempo, que está faltando isso, que está faltando aquilo, que tem dificuldade, que tem escola, não é? Quem é que vai passar? Quem é que vai ser aprovado? O cara que está praticando. O aluno que está estudando todos os dias, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Você tem que dormir e acordar pensando, cara, na prova, pensando em estudar para a prova, pensando em adquirir conhecimento, adquirir base para você fazer uma boa prova. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.